Bem-vindos ao canal Produz. Chegamos ao segundo capítulo do episódio O Futuro da Pecuária. E juntamente com Lorenzo, Rafael, Luiz, Rogério e João Bosco, seguimos com o propósito de trazer para vocês informações que possam gerar frutos no dia a dia de cada irmão produtor. No capítulo anterior, falamos de sucessão, visão empreendedora, geração de empregos, propriedades, mercado, políticas públicas, família e Deus, que é o nosso alicerce e verdadeira direção. Hoje vamos abordar uma situação que cresce a cada dia, o silêncio das entidades classistas e do Congresso em relação às dificuldades que o produtor rural brasileiro tem enfrentado nos últimos anos. Não percam esse incrível episódio e fiquem comigo. E a Produz volta com um episódio que promete, dando continuidade, futuro da pecuária. Vamos continuar, meninos? Bora! O que falta para a nossa comunicação se nós temos tanto mercado? Se nós temos tantas condições? Federação, CNA, cadê? Nós falamos sobre isso um tempo atrás, esse assunto vem reverberando, ganhando força, ganhando espaço. E, de fato, o agro precisa de novos líderes, inclusive congressistas. Então, fique já o atento aí a todos, né? As eleições chegando aí ano que vem, se Deus quiser. Precisamos de todos aí, juntos, nessa empreitada. Nós temos que agora, acho que, resgatar esses líderes que vão participar das instituições, vão ser deputados, senadores, que vão defender o agronegócio, que vão deixar um pouco, não tem que deixar a política totalmente de lado, vai deixar um pouco a política de lado e vai resgatar esse lado classista que a gente precisa tanto. Nós tivemos aí uma época em que a CNA falava assim pelo produtor, né? Na época de Fábio Meirelles, na época de outros tantos presidentes. De lá para cá virou um palco político, né? O que eu vejo que a classe tem pedido dentro da representatividade, seja ela FAEG, Senar, CNA, SGPA, GCZ, todas essas classes, essas instituições, às vezes ela vai muito para o lado político e o negócio dela não é isso. O negócio dela é fomentar a cadeia como um todo. Existiam programas muito interessantes lá atrás, como Beba Mais Leite, Coma Mais Carne. Então eu acredito que assim, a gente tem que fomentar esse desejo pelo produto que nós produzimos na população. Se a gente começar, através de instituições, ter a representatividade dessas instituições junto à classe política, e essas instituições dentro da comunidade, dentro da população, trazer a importância do produtor, é resgatar aquilo que lá atrás fazia sentido, né? Eu vejo que hoje as coisas perderam um pouco o foco, né? O foco talvez tenha virado para um lado, e como tudo hoje está muito polarizado, a gente tem que começar a voltar às raízes, voltar às origens, para fazer o bem feito, né? Eu acho que assim, o arroz com feijão bem feito, ele te traz resultados que são imensuráveis quando feitos, né? Então assim, as classes hoje, elas têm que se unir. É um fato, eu acho que isso é inegável, acho que todos nós concordamos com isso. A gente tem que se unir. E quem está à frente das instituições e da frente parlamentar, ele tem que olhar para nós e entender dentro dessas instituições o que cada um está querendo. Entendeu? Só assim eu acho que a pecuária, a agricultura vai para frente. Eu acredito que um bom exemplo seja a ProSoja. A ProSoja eu acho que é um bom exemplo da gente citar aqui. Eles nunca perderam a raiz e eles sempre brigam pelo produtor de soja. É isso que eu ia questionar, por exemplo, vamos dar nome aos bois, já que nós estamos falando de pecuária, né? No caso, a CNA, que é a nossa representação master, certo? Da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil. No momento onde o produtor rural está apanhando, não é você que tem que sair às ruas para se defender. Ela, como entidade forte e que recebe um capital de cada produtor, ela deveria dar voz, ela deveria ter essa voz diretamente dentro do Congresso, cobrar de quem tem que ser cobrado, cobrar dos ministérios.
Não tem que ser o produtor rural que tem que sair, falar e clamar, não. Eu acho que esse tem que ser o papel tanto das federações de cada estado, como é do sindicato de cada município, como da Confederação Nacional da Agricultura. Elas preferem estar alinhadas com o poder político Do que com o produtor. do que com o produtor. Prefere estar abraçada com o poder político do que defender o produtor. E isso é muito ruim, né? Parece que falta um foco, falta uma estratégia, um discurso, primeiro bem alinhado entre todos, com intencionalidade, a gente voltar a ter um protagonismo da importância do agronegócio, do que esse setor promove para a sociedade, e esquecer um pouco ou se posicionar de uma maneira estratégica em relação à briga de polarização. A gente tem que focar muito mais nos benefícios que podem ser gerados e que nós geramos para a sociedade. Qual que é o emprego, a geração de riqueza? Qual que é o lastro de uma economia que um agronegócio dá para o nosso país? A estabilidade econômica. E começar a falar isso desde a base. Talvez entrar ali, essas instituições, ter trabalho com escolas, com a formação dos nossos jovens, participar também naquele momento ali de que a sociedade veja a gente justamente como a gente se enxerga assim como herói. Por quê? Qual que é a missão de cada produtor rural? Levar alimento, produzir alimento e prosperar a família. Quantos empregos, quanto de riqueza, porque o agronegócio não é só quem produz. É uma cadeia imensa, né, que gera riqueza ali para o comércio, para a indústria, uma projeção do Brasil para o mundo. A nossa visibilidade no mundo, ela também precisa ter uma intencionalidade que a ProSoja, CNA, qualquer que seja a instituição, ela pode ter uma projeção até para o mundo, porque o Brasil ele é muito mal vendido. A gente fala que a carne boa é a uruguaia, a argentina, tem até a australiana. Cadê falar que a carne brasileira, né? O agro brasileiro hoje ele responde por quase 1/3 do PIB nacional, quase 50% de todos os postos de trabalho, diretos e indiretos, vêm do agro. É líder da produção de carne, de soja, suco de laranja, cana-de-açúcar, entre o top 3, né? Café, enfim. Tomate. Então, assim, há toda uma cadeia em volta. Tudo que a gente vê aqui hoje veio do agro, as nossas roupas, a comida do nosso almoço, tudo. Então, você que nos assiste hoje no conforto da sua casa, olha ao seu redor, veja o que não foi feito ali, o que não veio do agro. Você vai se surpreender, porque hoje é muito complicado esse embate, trazer isso de fato a quem não depende do agro, né? Às vezes, nas grandes metrópoles, São Paulo é um grande exemplo disso, a distorrância é muito grande da cultura do agro para a vida, né, da grande metrópole. Às vezes a pessoa nunca viu um boi, nunca viu um bezerro, não sabe como é que funciona. Com certeza. E aí, às vezes, você vê uma criança pequena, chega no supermercado, vê o leite de caixinha e acha que o leite vem dali. E não sabe aonde que é feito, como que é uma vaca tratada, enfim. Então nós temos, a nossa missão, inclusive, é mostrar isso para o mundo. E aí vem toda essa parte do marketing que a gente sempre falou e mostrar de fato da porteira para dentro e da porteira para fora, ter justamente representantes fortes, alinhados com os nossos preceitos, de fato que a gente precisa, que a gente vive, para buscar nessas melhorias, seja no governo estadual, federal, enfim, todas as instâncias, para beneficiar. E o que nós falamos mais cedo, só de não atrapalhar, o governo já faria muito. Um exemplo que eu quero dar para vocês entenderem o tom do que eu quero chegar e onde eu quero chegar, é que hoje, se acontece algum ataque contra um advogado, imediatamente a OAB ela se comunica. Nós fomos atacados, nossa classe foi extremamente atacada por artistas, por pessoas intelectos, que se diz, porque para mim, eu acho que inteligência é quem pensa antes de falar, né? Então, e tem muita gente aí que fala antes de pensar, né? Então, para mim, quem deveria falar por nós nesses ataques não é você ir lá no seu Instagram e ter que se desgastar e ter que enfrentar, seria as nossas entidades de classe. É elas que recebem as nossas contribuições para ter uma comissão que vai trabalhar em prol dessa defesa do produtor de cada estado, de cada município e do país. Sem dúvida. O Luiz sabe disso. Então, eu acho que de tudo que resume, falta representatividade, falta
sabe? E união. Precisa Tem que- essa autocrítica que Precisa. o Rafael falou, né? O que a gente vai discutir, pôr na mesa que a gente vai melhorar? Primeira, Mas é a como intencionalidade. que você discute isso se dentro de um sindicato não é você, produtor, que elege o presidente do sindicato, não é você que elege o presidente da federação, não é você que elege o presidente da essa entidade maior? disruptura que a gente tem que ter, eu acho que assim, a gente está falando de uma pecuária, de um movimento de futuro. Sim. O futuro está acontecendo agora. Quem são as pessoas que hoje, falando no estado de Goiás, podem se dar ao luxo de tirar um tempo, porque é desgastante, estar à frente de qualquer federação, qualquer entidade que seja, se dar ao luxo de se dedicar um tempo para tratar de problemas inerentes a todos? Pouquíssimos. E esses que são poucos querem isso? Ter exposição, desgaste, Ataque, a insegurança contra-ataque. jurídica, o ataque. Então, Vira um essas alvo. instituições voltadas para fazer o bem, a gente tem que entender que essas pessoas que ali podem estar e querem estar lá, tem que não só representar, mas ter o apoio da maioria, ter o apoio das pessoas que estão dependendo dessa representatividade. Porque não adianta eu colocar o Rafael à frente de um pleito se eu não estiver de fato ligado ali e alinhado com o que ele está propondo. Então, a política polarizada que a gente está vivendo hoje, ela trouxe uma coisa muito boa. Porque hoje, essa polarização, apesar de não ser tão uma coisa legal, mas ela trouxe uma coisa muito boa, que foi o quê? Hoje todo mundo entende tudo. Ela politizou a população. A população se interessou por aquele assunto que estava morto. Antigamente ninguém queria saber quem é o deputado federal, estadual, senador, saber quem era prefeito, governo e pronto, e presidente. Então hoje isso aflorou de novo. Então tá na hora, com essa força que veio, com esse entendimento que está surgindo, a gente colocar pessoas que estão ali no mesmo sentimento, no mesmo raciocínio, Alinhadas com a classe, alinhadas né? com a classe, não só no pleito, mas nas instituições também. Porque quando a gente tem um deputado, um senador, que a gente não elege os presidentes do CNA nem nada, mas se a gente tem senadores, deputados, a bancada alinhada, provavelmente a população vai falar, ó, vamos tirar um que já está lá há tantos anos, vamos colocar um novo. A renovação ela tem que existir, porque senão, gente, infelizmente, mais do Então mesmo. qual o sentido de pagar uma contribuição sindical? O sentido de pagar uma contribuição sindical é exatamente ter a contrapartida desse sindicato na hora que a gente precisa. O que vocês estão tendo hoje desses sindicatos? Muito Qual é? muito pouco para não falar nada. Entendeu? É aí que eu quero chegar. Mas assim, entenda que se continuar da mesma forma que está, da mesma forma caminharemos para o futuro. Por isso que nós temos Então, que assim, mudar a o renovação e ter pessoas alinhadas e ter um bate-papo desse. E começa assim, né? Todo movimento começa com um propósito em comum, com uma semente e com uma liderança. E a liderança, ela precisa realmente se sacrificar, né? E quando ela leva uma mensagem que fala com todos, o movimento cresce. E a gente tem o apoio de precisa todos, buscar né? isso, né? Essa intencionalidade do que a gente quer mostrar para a população dentro da porteira. A gente precisa buscar as estratégias aliadas com cada área, o especialista em assessoria de imprensa, o especialista em marketing, e realmente dar aparato, né? Dar força para isso. Eu acho que vai muito da força dessa comunidade Balcão do Boi. Eu vejo isso, que muita gente ali experimentada, tem aqueles que são mais velhos, mais experimentados, que às vezes estão um pouco desanimados. Aí vem a juventude, que às vezes é ingênua, não sabe, mas junta tudo aquilo ali com a esperança e ter uma liderança, renova, vira um movimento novamente, né? E a gente brinca aqui, fala de lançar a candidatura, mas é uma brincadeira que tem um fundo de verdade. Nós estamos startando um movimento aqui
que a gente quer mudar, até para a gente fala muito de próximas gerações. O Tarcísio uma vez falou uma coisa, mas não é uma fala só do Tarcísio. O que os homens dessa geração vão deixar para a próxima? Nós somos aqui representantes que eu tenho certeza que todo mundo quer deixar um mundo melhor para o seu filho, para sua filha, para o seu neto, né? E agora é a hora de agir. É hora de se reinventar novamente. E a hora de renovar essa liderança. Vai haver confronto, mas tem que ser um confronto estratégico. Mas toda mudança tem uma dor. Vai ter dor, ela vai tem ter que ter confronto, dor para ter sacrifício. rompimento, porque quando a pecuária quis transformar no que ela é hoje, o produtor teve dor. Sim. Ele teve que tirar do próprio bolso para fazer investimento, para mudar a pecuária antiga para a pecuária moderna. E da agora para frente, qual que é o futuro? Hoje nós temos uma facilidade de comunicação digital, o Luiz pode falar, E não que temos. alcança muito mais pessoas. Nós temos a facilidade e não temos Então a aí também vou fazer uma comunicação. autocrítica também. Qualquer story que eu posto, vocês postam, vai alcançar 50 pessoas. Então a gente tem que buscar entidades que vão comunicar em favor do agronegócio e nós também podemos fazer nossa parte. Nós temos um celular na mão. Então a gente pode mostrar como é que é a fazenda, essa responsabilidade que a gente tem na fazenda, bem-estar animal. Tem que ter cuidado com aquilo que a gente olha e como que a gente, de novo, se vende. Então você imagina, se hoje a gente está achando que a nossa luta está sendo penosa, né, com essa exposição, com esses ataques, eu imagino naquela época. Então assim, hoje, se a gente falar de legado, é porque homens de bem naquela época levantaram a bandeira e botaram a mão na mesa e falaram assim, aqui não. Então, vamos puxar o freio disso aqui e tomar providência. E é o que, de fato, a gente tem que fazer hoje. Você imagina hoje um congresso como está. Qual que é a representatividade do agro hoje lá? Nenhum. Então, assim, quantos são, de fato, deputados e senadores ali do agro, que representam... Um estado como o nosso, que é do classe. agronegócio. Quantos Exato. deputados federais tem que são do agronegócio, Nem produtores? E o que faz? Como votam? Não, são produtores, mas eles não sentem como produtores, eles não têm o sentimento de um produtor. Porque alguém para nos representar no Congresso, ele tem que ter o sentimento de um produtor. O sentimento de produzir, Tem que tomar o prejuízo. o sentimento de produzir, o sentimento de vender o seu produto, de como que eu vou vender, colhi, e agora? Como que eu vou vender? Meu boi chegou, e agora? Como que eu vou Aí vender? a bolsa caiu, não fiz a trava. Tem que passar o amargo. A gente brinca, não é só comer picanha, não, né? Tem que morder na ponta do osso também. Quando as pessoas se unem, o sinergismo de uma campanha, seja ela qual for, ela tem que existir, ela tem que caminhar para que as pessoas vejam e entendam que o produtor não está só chorando. De fato, ter uma terra é um privilégio. Agora, cuidar dela é uma obrigação. E ela é uma obrigação árdua, dura e muitas vezes penosa. Porque a gente todo mundo quer viajar, fim de ano, quer curtir e tal. Muitas vezes a gente não tem essa facilidade. Porque a gente não pode deixar o começo do confinamento, a gente não pode deixar o começo de um plantio, uma colheita. E normalmente, se você olhar aonde que você está produzindo mais, são quando as pessoas estão indo para o Paraguai e a gente está colocando boi no confinamento. E tá colhendo uma safrinha. Exatamente, tá colhendo a safrinha. Então, assim... Final de ano, tá todo mundo pulverizando, correndo para poder controlar mosca branca, mofo branco, isso, Não cigarrinha. que a gente não vá para os lugares, de forma alguma. Não que a gente não vá viver. O negócio Mas vai em baixa temporada, gasta menos. Tá ali ligando toda hora, tá tudo bem aí, choveu. O negócio é mostrar a importância de ter alguém ali fazendo por nós. Igual vocês disseram aí. Olha para dentro da sua casa e olha aonde o agro não está. Provavelmente são pouquíssimos os lugares. Então, como são poucos, é alguém fazendo por nós. E por que não enaltecer quem faz por nós? Se eu tenho conforto, através do meu trabalho, que é no agronegócio ou não, é através do meu trabalho. Então, eu vou enaltecer aquilo lá. Se hoje o mercado de capitais me dá um conforto, leva dignidade para dentro da minha casa, eu tenho que enaltecer isso. Da mesma forma, o agronegócio tem que aprender a comunicar e enaltecer esse trabalho. Isso é muito importante. A gente produzir, mostrar que a gente produz com eficiência, com educação, com qualidade, com responsabilidade. Então isso é importante ser falado, ser dito e ser mostrado. Você falou num ponto muito importante. E a gente já comentou sobre isso no capítulo passado do primeiro episódio. Nós já conversamos. Falta educação.
Falta educação, porque quando eu ensino a criança, ela vai ser um adulto com a base de conhecimento, né? E eu vi um vídeo seu no seu Instagram que me chamou muita atenção. Você falou que um cara pegou um programa da inteligência artificial e colocou o que precisa. Aí o caminhão tem que ter isso, só faltou falar que precisa ter uma privada para cada boi, Exato. né? E separar o boi da fêmea. Então, é tanta ignorância, que eu vou usar essa palavra, eu sei que muita gente vai ficar... mas é tanta ignorância, falta de pensar antes de falar. Porque Infelizmente, foi aprovado. Pasmem, os senhores, foi aprovado. As modificações ali no transporte animal. Então, eu fico até muda, porque a falta de conhecimento do que é uma produção primária, do que é uma produção aqui dentro da porteira, chegar a levar a comida na sua mesa, a carne que você come no restaurante, o frango que você vai no mercado, o leite que você toma de caixinha. Esse tipo de legislação vai encarecer. Vai encarecer. E aí, quando encarece, é a mesma pessoa que porque quer... tem que investir, é que fala assim, não, mas a carne tá muito cara. Então, assim, a incoerência da narrativa, é muito engraçado isso. Fazendo uma análise aqui de linha do tempo, que somente após uma crise, de fato, há uma mudança, né? Sempre. A Em dor. todos os cenários. Sempre quando há uma dor, existe, de fato, a movimentação. Aqui em Goiás não foi diferente. Na época, 2022 para 2023, a gente teve a reeleição do governo estadual e logo a taxação do agro. Todos aqui se lembram. Então, foi, de fato, um momento histórico, porque jamais na história houve uma movimentação tão grande dos produtores, de fato, saírem das suas fazendas e irem à Assembleia Legislativa, como houve nesse momento. Então, juntamos ali aproximadamente 800 produtores, ao vivo e a cores. Isso jamais tinha acontecido. Relatos, inclusive, da Polícia Legislativa. Rafael, eu nunca vi isso, eu tenho 30 anos. Isso veio de um político que a gente não esperava, né? Sem dúvida. Porque o nome Dr. Ronaldo, dele... nesse ponto, ele errou, que fique claro e registrado. Foi um erro, né? Porém, toda a sua história de luta pelo agro não é apagada por esse erro, mas errou e está no marco. Ponto. Houve ali uma cobrança de uma taxa, né, travestida ali de um fundo, que é o Fundainfra, que arrecada mais de 1 bilhão por ano do agronegócio para reparação e construção de estradas, rodovias, pontes, enfim, acesso. Fazendo uma conta rápida, né, isso com dados públicos, se a gente pegasse lá 3 bilhões de reais já arrecadados dessa taxa desde a criação até agora, seria possível recuperar mais de 9 mil quilômetros de estrada. Nosso estado de Goiás tem a malha viária nesse montante, de 9 milhões e 300. Ou seja, teria que ter sido feito obra em todas as estradas do estado de Goiás. Infelizmente não foi. Queria eu que tivesse sido feito. Eu ando muito no nosso estado de Goiás, do Brasil inteiro, e a gente sente isso na pele. Quantas e quantas vezes a gente tem relato, já sofreu acidente, buraco, cabeça de ponte, quebra um carro, uma caminhonete, caminhão tomba com um gado. Por quê? Por falta de sinalização, falta de estrutura, asfalto ruim, buraco, enfim. Então isso é um problema congênito. E aí, o que é que eu trago? Esse recurso está represado. Eu como representante, presidente da BD Agro, enviamos um ofício diretamente ao governador do estado e ao secretário do Fundainfra, pedindo audiência pública, para de fato mostrar o que foi feito com esse recurso. Não fomos atendidos. O produtor ele é responsável por manter a sua fazenda sustentável, ele tem que manter as suas reservas, e agora também ele é obrigado a manter as estradas onde todo mundo anda. Então a carga sobre o produtor hoje é ambiental e agora também de infraestrutura? Eu particularmente gosto disso. De fazer uma coisa, concluir e mostrar que está feito. Então, assim, quando eu faço uma compra, aí esse animal recria, vai para o confinamento. Eu chego no final e mostro para a esposa, ó, Deus, esse aqui é o resultado e tal. Isso para mim é satisfatório. Sem dúvida. Então, assim, por que não ter essa conta? Por que não ter? E mostrar. Porque a gente pode estar falando errado. A gente pode estar sendo ingrato. Isso. Só que é o seguinte, não se tem visto obras. Agora vem período de água. Esse montante, né? Nós estamos falando de entendeu? 3 bilhões de reais. É significativo para a quantidade de coisas que a gente poderia estar enxergando e vendo, entendeu? Por exemplo, vamos para o Vale do Araguaia. O Vale do Araguaia hoje não tem energia. Cadê? É um setor que, para mim, é uma região que é uma próxima
fronteira agrícola. Já é a fronteira Verdade. agrícola, já é a fronteira Então, agrícola. assim, como que lá eu não tenho energia? Por que eu não tenho energia lá? E aí você quer um dado interessante? Levantamos 5.000 produtores rurais no Vale do Araguaia que querem investir nas suas propriedades e não têm energia. E aí vem o segundo dado, a Equatorial não tem previsão de aumento da malha de transmissão para atendê-los. E o terceiro ponto, se você hoje fizer um investimento em energia fotovoltaica ou até eólica em parques fora, né, para trazer essa energia, a malha brasileira não consegue receber. Inclusive, já tivemos notícia de parques sendo desligados da central porque o sistema está sobrecarregado. E agora? Nós vamos fazer o quê? Entende como isso é complicado? Você não consegue rodar um confinamento, você não consegue rodar uma fábrica de ração, você não consegue rodar pivô, e aí a gente fica travado. É como se a gente voltasse 20, 30 anos e falasse assim, continua. Eu quero que fique bem claro uma coisa. Não sou contra a política. Mas quando a política ela atrapalha, não tem como eu ser a favor dela. O crescimento. Entendeu? Então assim, por que eu não prospero mais? Quando eu olho que um setor, um país, uma economia não prospera mais por intermédio de barreira política, isso Ineficiência. é errado, tem que ser revisto. Tem que ser revisto. E quando a gente olha para o estado agro, como é Goiás, e de fato um governador que é do agro, que é uma pessoa que vive esse meio nosso. Isso é um exemplo que nós estamos dando, né? Nós estamos falando aqui para o país inteiro, mas é um exemplo que a gente está do estado de Goiás. Ele, quantas vezes a gente não viu ele brigar no Senado e falar e bater no peito, e bater em cima da mesa e de fato proteger a gente tantas vezes. E agora que a gente precisava mostrar que o estado grandioso que é Goiás, que o agro pujante que é Goiás. Todos os 5 são pais. Sim. A pecuária e a agricultura, nós estamos focando na pecuária nesses 2 episódios, ela depende do hoje, mas ela tem que ser pensada no futuro. Pensando no futuro dos filhos. Se eu penso no futuro dos meus filhos, eu penso em toda a sociedade. O otimismo faz com que o agronegócio do futuro seja pujante como ele é hoje e ele seja melhor do que ele é hoje. E não tem outra forma de ser. Se você olhar dos avós, dos bisavós, todas as dificuldades. Então, olha para frente, eu olho com muito mais vontade de fazer, porque a tecnologia só vai melhorar, a inteligência artificial está chegando para ajudar em inúmeras e muitas coisas. Então, assim, gente, não tem como olhar para o futuro e não animar. Tem que olhar para o futuro e animar. Agora, assim, política, Mas religião, eu preciso futebol, polir algumas. é complicado. Eu preciso polir algumas situações, porque elas podem ser uma grande dificuldade para onde nós queremos chegar. Mas tudo, na vida, se não tiver dificuldade, não tem o que resolver. Mas eu acho que tá precisando de reorganização. A gente precisa ter a dificuldade, o problema, para a gente solucionar e resolver e caminhar. Se a gente não tem problema, acabou. Não tem nada pra fazer. Acabou o jogo. O desafio é concluível. Exatamente. Então, assim, eu acordo todo dia para resolver problema. E às vezes nem meu, muitas vezes nem meu. Entendeu? Então, assim, se eu tenho que resolver problema, resolva com otimismo, resolva com fervor, a gente falou tanto de Deus aqui, então resolva, tenha vontade de resolver os problemas, porque se você não tiver vontade de resolver o problema, meu amigo, dorme e some, porque não adianta. Vai para uma ilha. Entendeu? Não adianta. Até se você ficar Na ilha sozinho, também vai ter problema, né? Não vai ter o que comer. eu sempre vejo o copo, eu acho que é meio vazio, entendeu? Assim, Meio porque pra mim, cheio. o meio cheio, pra mim, o trem tá pertinho de transbordar, então aí virou problema de novo. Eu falei, poxa, vamos fazer o trem, vamos movimentar, vamos fazer acontecer. As coisas têm que acontecer, a gente tem que acordar cedo pra resolver problema. O que me motiva todo dia que eu acordo pra resolver problema é isso. É ter o problema para resolver, é ir lá, fazer diferente, fazer melhor. Mas aí você tem que saber se esse Planilha de problema vai Excel. te levar Você a um não quer, caminho, você não acaba a um nunca. caminho Entendeu? de soluções. Porque tem problema que ele é igual uma patinação, né? Exagero. Então você tem que saber se resolver esse problema vai te levar ao caminho que vai Uns vão ser trazer novos. Uns vão resolver mais rápido, outros mais devagar, mas todos vão se resolver. Não, mas a pergunta foi diferente. É se esse resolver vai nos levar aonde nós precisamos chegar, uma evolução. A nossa cadeia não vai caminhar numa linha reta.
ela é tortuosa, árdua e difícil mesmo. Ela é muito árdua, ela é tortuosa. Eu vou resolver um problema de genética hoje e falo, puta merda, nesse boi pernalta agora eu tenho que baixar essa perna desse boi. Esse boi é mais precoce, nossa senhora, agora... E assim é a vida. Tanto que nós já andou, falta gratidão, cara. Grato, agora vamos batalhar para firmar esse negócio aqui, nós temos que melhorar mais ainda para os nossos filhos, e é isso. O nosso tema é a pecuária do futuro. Como que hoje cada um de vocês enxerga a pecuária no futuro? A gente falou de comunicação, nós falamos de representação e liderança, nós falamos de sucessão, nós falamos de mercado financeiro, De integração. de união e de união. Então, acho que essas palavras que foram faladas aqui hoje, trazidas, discutidas, que vão ser as palavras que a gente vai ter que fomentar para a pecuária do futuro. Hoje a gente sabe que a gente precisa produzir mais com a mesma terra. Então, o que a gente vai ter que fazer? Intensificar, Produtivo. ser produtivo. Eficiente. O produtor hoje, ele precisa ter cabeça de empresário, profissionalizar a gestão, controle de custos, porque é uma commodity. Para você sair da commodity, tem que agregar valor. E tudo isso passa pela continuidade. Nós somos resilientes. O produtor rural, ele tem fibra, né? Muita gente fala aí que é impossível ser ateu no campo porque você depende de Deus, aquilo que você não consegue remediar, dependa de Deus, mas aquilo que está nas nossas mãos é ter a diligência e a competência para fazer. É realmente se dedicar, colocar as novas gerações para trabalhar junto, ter essa vivência, porque não adianta não ter quilômetro rodado, tem que ter um quilômetro rodado para engrossar a casca, né? E nós temos tudo para ser o protagonista desse movimento no Brasil e no mundo. A pecuária do futuro, ela vai ser voltada para pessoas. É isso. A pecuária do futuro, ela vai ter a produção, ela vai ter o negócio, só que vai ter uma coisa muito interessante, teve o êxito rural. E a gente vai ver, esse movimento está acontecendo cada vez mais, tá? Eu acredito muito nisso. O retorno para o campo, né? A gente vai ver o retorno para o campo. Por quê? Aqui se extrai muito. A riqueza muito É grande. próspero, é abundante. Próspero. Quando a gente vê uma fazenda próspera, todo mundo quer estar perto. Não conheço absolutamente em Goiás, tá? Assim, vamos falar assim, em Goiás, mas quando você vai para São Paulo, Rio, todo mundo quer uma chacrinha, todo mundo quer um pedaço, todo mundo quer a casa Uma no campo. terrinha pra falar que é A sua. casa no campo todo mundo quer. Entendeu? Então, assim, se todo mundo quer, então isso aqui é de fato muito importante. Então é isso que eu vejo na pecuária do futuro. As pessoas saindo do urbano, voltando para o rural, para fazer o seu orgânico, Para aprender a produzir alguma coisa. para fazer a mão na massa. Está faltando a mão na massa. A gente vê isso. Quantas pessoas hoje, de fato, querem subir no cavalo, andar o dia inteiro? Então, hoje tem moto, hoje tem quadriciclo, hoje tem não sei o quê. Então é o seguinte, é essa volta. Back to the basics, entendeu? Então, assim, é isso que tem que ter a minha visão do futuro é essa, é voltar, de fato, para o que os meus pais fizeram, que os avós fizeram, e fazer melhor. Ele voltou enjoado, você viu? Back to the base. Ele Ele voltou americanizado. O Golineu tem 89 anos, 50 anos de produtor, só de leite, né? Fora pecuária. Então, Sorrindo. produzindo, empobrecendo, sorrindo. É uma coisa boa. Então é o seguinte, a gente tem que pegar esses exemplos que de fato fizeram história e pensar neles como um marco e melhorar. Se na época deles eles fizeram o que foi feito, a gente vê, a estrutura brasileira toda foi feita naquela época, né? Os marcos ali da civilização e tudo. Então hoje nós temos o dever de fazer mais e melhor, sem dúvida nenhuma. Hoje é muito mais fácil. A genética Nós fala falamos isso, disso, né? Melhoramento genético, né? Melhoramento genético. Hoje você pega uma Dodge sêmea de um torto central, tanto que é fácil. Você pode ter o melhor touro do Brasil, do mundo. Você pega, você liga e fala assim, Dentro da sua propriedade. eu quero uma Torama LS, OL, Nelora OL, Vera Cruz, enfim, tantas outras boas aí. E aí, Porque ele falou Vera Cruz. Eu posso entender. Eu vou falar dos parentes. E aí é o seguinte, hoje é muito fácil.
Então você faz um mapeamento ali de sua propriedade, traça seu norte com muita clareza. Antigamente não, antigamente era no machado. Você via ali uma mata bonita, falava assim, eu quero sair do outro lado. E machado Na raça. pra cima. Antigamente o café central lá, o Sim. café bandeira, porque as pessoas iam lá para trocar experiência e fazer negócio. Exato. Hoje tem o WhatsApp. Hoje a é gente tá digital, fazendo... Hoje eu acho que o bacana do grupo lá do Balcão do Boi é exatamente isso. São trocas de experiências ali. Eu sempre começo alguma fala minha falando assim, eu não sou dono da verdade, não, é o que eu faço. Tem feito sentido pra mim. A minha realidade. Se a minha realidade, você vai fazer pro outro, Beleza. ótimo, vou ajudar um, que ele vai ajudar outro, e assim a coisa continua, né? Então assim, quando a gente vai tratar de mercado, principalmente mercado financeiro, é até engraçado. Muitas pessoas me ligam, o que vai virar o boi? Eu não sei. Entendeu? Eu não sei. Mas assim, o que eu acredito que vai acontecer é isso. Por quê? Por causa disso. Então é o seguinte, São os fundamentos. tudo na vida você tem que ter exatamente isso aqui, é fundamento. Por que eu acredito que a O pecuária... que eu quero? Por que a pecuária vai ser próspera? Porque eu acredito que as pessoas... E porque eu vou que fazer minha estão parte. iniciando esse negócio, eu vou fazer minha parte, as pessoas que estão em torno, Vão elas fazer. são mais prósperas do que a maioria. Porque se a maioria não for próspera, esse negócio vai acabar. E eu olhando para as grandes indústrias que estão vindo, para as grandes coisas que estão acontecendo, eu não acredito que esse negócio vai acabar. Nós, inclusive, o ano que vem, nós temos no Brasil o ano eleitoral. E é uma eleição muito importante, muitíssimo importante, porque é a eleição presidencial e a renovação ou não do nosso Congresso. Isso é um ano que dá uma paralisada nos negócios, por medo do mercado internacional, de saber se vai ficar, se vai sair, como que vai ser a cabeça de quem vai entrar, se vai permanecer. Isso tudo causa uma certa paralisação nos negócios, né? Em anos eleitorais, a inflação tende a aumentar. Porque há uma injeção de dinheiro muito grande através das emendas parlamentares que injeta dinheiro no negócio e a economia gira mais. Então, a inflação é o consumo. Artificial. Né? Então, é o consumo. Então, há um consumo maior. Trazendo para a pecuária, só para vocês terem ideia, em anos de eleição, principalmente eleições presidenciais, há um acréscimo no valor da arroba na casa de 15% a 36%. Então, para e pensa, se a gente vive uma arroba de R$300, a gente põe 20%, a gente está falando de quantas? Uma arroba de 350, R$400, ela é factível? Eu estou preparado para isso? Eu tenho essa informação? Porque muitas vezes a gente está procurando se defender da queda desse momento. Gente, isso aqui já está meio contratado, fim do ano está aí, você pode se proteger um pouquinho aqui do lado. A minha preocupação muito acho que vai ser um ano muito próspero, né? Mas você tocou num ponto e eu acho que tem que ser uma preocupação nossa, talvez a renovação que houve no nosso legislativo não foi renovação. Hoje eu vejo muita gente da direita que usa a direita, mas é corrupto igual. Que só usa a narrativa da direita, mas se corrompe igual. Se corrompe e tem viés esquerdista muito pior Pensa do que os só em próprios si. esquerdistas assumidos. E uma responsabilidade muito grande que a gente assume, justamente por todo o trabalho que vem sendo feito aí, sem nunca ter sido filiado, inclusive, a nenhum partido, não tem nenhum partido, nunca ter pego um centavo da máquina. Sangrando pela classe. Trabalhando e batalhando todos os dias, colocando a cara a tapa, tomando burdoada, ataques pessoais, enfim, que a gente já vem sofrendo há muitos e muitos anos. E batalhando justamente por aquilo que a gente acredita e faz todos os dias. Pensando aonde? No futuro. Porque hoje, na data de hoje, daqui 10, 20 anos, beleza, nós vamos estar aqui, se Deus quiser, firmes e fortes, batalhando. Mas e a turma que vem por aí? Eu tenho 3 filhos. Então, assim, a gente pensa muito nisso. E é o mundo que a gente quer para eles, que nós já falamos. Só que se a gente não agir hoje, nós vamos ficar refém do futuro. E aqui não tem nenhum fresco, frouxo, para fazer isso, deixar isso passar. Eu não posso me preocupar tanto com o futuro, porque a Deus o futuro pertence. Claro. Mas eu tenho que trabalhar para que ele seja um futuro tranquilo. Você sabe por que E um eu sei futuro- que o meu futuro Ah, vai ser E próximo? tranquilo que eu Eu falo. tô fazendo hoje. Não, e tranquilo No que eu presente. falo não é um futuro ou uma passagem do presente para o futuro, porque o futuro é sempre assim. Hoje eu estou vivendo o futuro, amanhã é futuro de novo. Então, não é um futuro calminho, é um futuro de paz.
onde eu vou resolver problemas, onde eu vou resolver situações, passar por desafios, derrubar novas estruturas, porém, eu vou saber. Descanso e paz é só quando morrer. Se a gente hoje pegar, a gente está vivendo a maior taxa de inadimplência do Brasil. Muita gente devendo. Gente, uma pessoa que se dedica ao trabalho, o mínimo que ela tinha que ter era prosperar com força. Ela tinha que comprar coisas, ser patrimônio, ter... E a gente vê aqui no Brasil hoje, a pessoa patina. Isso é muito triste também. Então, assim, a gente tem que trabalhar, tem que fazer a nossa parte, mas a gente tem que ter mudança estrutural. Você falou de um assunto aí que eu tenho tocado nas outras entrevistas que eu tenho passado, a questão das dívidas. Cada dia mais o produtor tem muito se afundando, a gente dá para escondendo... Trabalhando e afundando. Inclusive, nós somos convidados, como presidente da BD Agro, a participar no Congresso, juntamente com eles, lá no plenário, inclusive, justamente a essa pauta, o acesso ao crédito rural. Por quê? Porque hoje, esse ano nós vimos aí o maior plano safra anunciado, mais uma vez, consecutivo. Só que na prática não funciona, né? Nós vimos aí uma redução expressiva de vários setores que compõem o crédito e mais, isso aí é um dado alarmante, as CPRs e as hipotecas sendo transformadas em alienações fiduciárias. O que é isso? É a garantia real. Você tem que dar o seu imóvel na garantia real dessa dívida. O que está acontecendo na prática? O produtor não consegue pagar a conta. Por quê? Porque hoje nós temos a Selic de 15 e um juro efetivo total lá na ponta acima de 20. Nós pegamos esse ano um caso, inclusive, acima de 25% ao ano. E mais ruins, né? Com taxas piores, enfim. E aí o que acontece? Qual que é a atividade hoje que vai te dar isso livre, mais o seu sustento, mais sua propriedade, mais o seu custo? Não dá. Nós estamos trabalhando de maneira lícita, né? Então, assim, licitamente, o que dá isso hoje? Se alguém tiver, apresente, porque a pecuária, a agricultura não dá, né? Então, isso traz o quê? Um risco muito grande de inadimplência que a gente já vive e o banco assumindo ali em alienação fiduciária essas propriedades e retomando. E aí a gente vem para um outro problema, que é a liberação dessas propriedades depois de consolidadas novamente ao mercado. Está tendo uma saturação. Por quê? Porque hoje a gente sabe, a terra ela é finita, é um bem criado por Deus, finito. Quem tem terra tem, quem não tem que comprar um pedaço de quem tem. Então, só tende a diminuir as propriedades e aumentar os proprietários. Por isso, da valorização imobiliária, mesmo com o Selic de 15, enfim, sempre a propriedade vai se valorizar durante o tempo, porque ela é finita. Então, pensando por esse ponto, nós temos que ligar o alerta. Como você vai, através da gestão, mudar a sua propriedade hoje? Faz sentido? A gente tem que, às vezes, colocar um pezinho atrás, fazer a conta, porque a matemática não erra. Uhum. E, às vezes, tirar o chapéu e descer um pouquinho do palanque, porque é o seguinte, é muito ego. Tem gente que a gente vê ao vivo, tá trabalhando e quebrando. Trabalhando, né? Não é roubando, é trabalhando. Só que, às vezes, não tem a coragem, não tem o discernimento, não tem o apoio de parar ou reduzir, né, para tomar um fôlego, para depois seguir. Eu vi uma reportagem bem no início do ano, que eu fui em uma propriedade lá em Abadiane, e a pessoa é agricultora. Ela falou uma coisa muito importante. O agricultor, e cai muito no que você está falando, a Cláudia, o produtor, ele vive muitas vezes do ego, ele não tem coragem, eu tenho aqui, eu planto 5 mil hectares. Não, esse ano eu vou reduzir para 3 e vou... Capitalizar. Eu vou capitalizar com esses 2. Eu não tenho, eu quero manter o meu ego, então assim, isso vai virando uma bola de neve. Sem dúvida. Então, é isso que praticamente está acontecendo. O produtor, ele não tá, alguns produtores não têm esse discernimento de dar um passinho para trás. E, inclusive, deixando claro, a briga que há hoje do setor bancário com quem produz, ela é latente. Por quê? O setor bancário tem a disfarçatez de colocar o produtor como vilão. Fala assim, olha, o agro hoje, ele é bandido, ele não quer pagar a conta. Não é que não quer, ele não tem como. Isso nós estamos falando, por exemplo, ao vivo e a cor, do Banco Brasil, o maior operador hoje do crédito rural, que vive na sua história um déficit estrondoso, né? O balanço foi liberado há pouco tempo, as ações em queda, e aí eles vieram com essa narrativa. Vamos processar, inclusive, os advogados do agro que fomentam as RJs. Ora, a RJ do setor produtivo foi implementada há poucos anos. Até tempo atrás, o produtor rural pessoa física não podia entrar em recuperação judicial, que inclusive é um benefício da lei para não chegar à falência tão rápido. Ou seja, peraí, você está em crise? Tá, vamos analisar aqui, vamos fazer uma proposta, um ajustamento para você continuar.
Só que aí o setor bancário não consegue entender que a produção não paga a taxa de juros que está sendo aplicada. E aí vem de onde? Até porque não tem subsídio nenhum hoje, né? O nosso meio é extremamente desorganizado. Eles não querem melhorar. Eles não querem fazer diferente. Eles vão pegar o valor, pode ser subsidiado ou não, vão trocar de carro. Eles vão pegar o valor e vão olhar... vão fazer outro negócio, vão comprar apartamento. Porque eles veem naquele negócio dele um negócio que já não está dando lucro. Então, assim, a gente... Casos e casos. Não é a maioria, né? Entendeu? Então, então assim, caso e caso. Quando a gente olha para a grande maioria que está tentando lutar e tentando fazer, eles são desorganizados. E aí eu falo da maioria. A maioria não tem uma parte... Pergunta um balanço, um DRE para um pecuarista, para um agricultor. Dificilmente vai ter. Não, mas eu tenho contador. Ah, mas e aí o balanço do DRE? Cadê o negócio? Então, e esse mercado financeiro, quando o mercado financeiro olha, e aí eu estou falando, acho que de instituições um pouco mais, menos engessadas do que os grandes bancos, aí vamos falar de coisa mais flexível, fundos e tudo mais. Quando a gente olha para esse mercado, o risco que se toma quando você pega um negócio desorganizado, ele é altíssimo. Altíssimo, concordo. Então, peraí, o meu retorno tem que ser alto também. Só que, aí vem aonde que eu quero chegar. Se você está vendo que a atividade não paga essa conta, a sua análise de crédito está, às vezes, com o score baixo para essa operação, mesmo assim você vai fazer? Ô, Rafael, eu quero fazer um questionamento aqui, já que nós estamos falando de RJ. Também, no início do ano, fiz algumas reportagens e eu vi o seguinte, vai começar a Era da Mentira. Era da Mentira, era das feiras. Aí os caras falam assim, tem muito RJ, certo? Não tá vendendo, certo? Não tá vendendo. E a feira batendo recorde. Mas aí você pega o folhetinho que eu falo é o folhetinho do Instagram, tá? Daquela empresa. Empresa tal, vamos dar... Não, empresa John Deere, fecha isso. Ford, encerra tal. Por que que tá outra empresa encerrando seus negócios? Por quê? Porque não tem venda. De onde saem os números das feiras, então? Se tem tanto RJ, se o produtor não está conseguindo trocar as máquinas, e desse produtor, inclusive, eu escutei assim, nós precisamos trocar nossas máquinas, já está passando a hora, só que se nós formos trocar, nós vamos ter problema com as nossas parcelas. Então, assim, ele tem uma visão correta. Eu não sei o que vai acontecer, então eu tenho que segurar. Eu posso falar porque eu tô tanto do lado de lá da porteira como do lado de cá. Eu tenho uma empresa de maquinária agrícola e a gente participa de todas as feiras do Circuito de Goiás, inclusive a AgriShow, que é a nossa feira nacional aí de grande pujança do agro, né? E esses resultados sempre foram muito inflados. Uma das razões, os próprios dirigentes da feira começaram a ver aquele negócio e até de uma forma gananciosa, porque o custo de uma empresa ir lá expor, fazer um stand é milionário. Eles chegam a cobrar mais de R$120 no metro quadrado só para você ter o direito de estar lá, sem contar custo logístico, custo de stand, que cada vez o stand tem que ficar muito mais... Hotelaria que vai aqui. A hotelaria, tudo. Então, um dos primeiros fatores, os dirigentes das feiras pegam esses números inflados ali, talvez só de pedido, porque na feira você tem leads, tem um pedido assinado, às vezes de forma displicente. Preenche aqui esse cadastro. E até o vendedor, ele quer fomentar negócio, né? Então ele falou, sem compromisso, assina esse pedido aqui. Então, apresenta-se para a organização da feira e a feira precisa vender o metro quadrado do ano que vem. Então ela já fala, você não vendeu, mas o vizinho vendeu. Mentira. É importante. É importante. Não, porque aí vem o retorno, por exemplo, está fechando. Por que uma empresa que vende tanto trator e tanta máquina está fechando? Aí o número correto que a gente tem que olhar de tecnificação, de número de máquinas, vem da Anfávia, das federações de distribuição de veículos.
E isso mostra que nós, do setor de distribuição de tratores, nesses momentos de crise, a gente também é um elo do agronegócio que a gente precisa de fomento para segurar o estoque ali. O fabricante também produziu uma quantidade esperando uma venda que vai ajudar o produtor rural, mas fique estocado. Isso, e isso começa a emperrar as engrenagens do agronegócio. Mas uma coisa é certa, área plantada, produtividade, a superprodução, a gente bate recorde todo ano. Nós vamos para o segundo ano seguido de decréscimo de venda de máquinas novas. Mas o setor ele é resiliente, a gente vende mais peça, reforma mais maquinário, né? Hoje tem-se a tendência da valorização de ter o acesso e não a propriedade, que é o famoso Uber, Airbnb, também tem um movimento muito grande todo mundo de você aqui. locar. Eu tenho uma concessionária que vende trator novo, mas eu também tenho uma locadora. Se o cliente não quiser expor tanto ao risco, empatar capital, ele pode locar. Mas as feiras, elas não são um dado confiável. Tem sempre também aquela ideia, já que ele falou que ele vendeu o pasto do vizinho mais verde, fala, não, vamos mentir um pouquinho aqui no meu também, porque eu não posso ficar por baixo não, mas o número correto de maquinário que é vendido no Brasil vem pelas federações que cada uma das concessionárias, elas são inscritas e precisam lançar esse número lá todo mês, de mês a mês, colheitadeira, tratores divididos por potência, e o Brasil, ele é um gigante adormecido. Nós temos o ativo finito, que é a terra. Esse ativo ele tem um potencial produtivo de retorno muito grande, vem com a intensificação, com a integração lavoura-pecuária, hortifruti, que a gente quase não fala, mas o Brasil é uma potência do hortifruti, né? E a gente precisa muito e que tem tecnificar. ajudado muito, principalmente o agricultor. Com certeza. Porque ele começa a fazer diversificar a cultura de commodities com o horti, ele consegue dar um equilíbrio. Sim. Quem está pensando dessa forma está conseguindo dar um equilíbrio. Mas não existe aumentar a produção sem investir em maquinário e tecnologia. E para investir em maquinário e tecnologia, a gente fala aí de Lei Rouanet, bateu o recorde de 17 bilhões. Eu não sou contra a cultura, eu não sou contra eventos que promovem aí a nossa identidade como país, cada um tem a sua cultura, seus costumes, né? O Brasil é um país de muito país junto, mas aonde está produzindo alimento, ele precisa ser enaltecido, precisa ser reconhecido, precisa ter uma valorização a mais. E hoje, o produtor que consegue uma taxa que a gente paga um imposto para isso, subsidiada, é mínimo. A gente não tem esse recurso sendo realmente, não é nem investido, é retornado para aquilo que a gente contribui, né? Então, é um problema sério, mas as feiras elas não são a referência do que está acontecendo com a indústria das máquinas aí. Hoje o Brasil, mesmo com essa questão do Plano Safra, ele recebe como incentivo de 5 a 10 vezes menos do que Estados Unidos e China. E esse dado ele é alarmante. Por quê? Porque o Brasil hoje é o celeiro do mundo, todo mundo fala isso de boca cheia. Beleza. Só que, do mesmo jeito, nós não temos a valorização de quem produz. E aí a gente vem nessa briga eterna. O que seria hoje o agro se ele fosse beneficiado de fato com subsídios do governo? Fala assim, olha, você quer produzir? Quero. Então você vai ter isenção de IPI, ICMS, isso e aquilo, de impostos federais, estaduais, para aquisição de máquina, para renovação de frota. Isso retorna para a mesa. Vai retornar. Com certeza. A mesa, a Porque cesta você básica vai baratear. a sua tecnologia. A sua aquisição hoje de energia, você não vai pagar imposto para produção. E óbvio, como hoje a gente tem aí hidrômetros digitais na boca de cada pivô, ligados ao sistema nacional, nós podemos fazer o mesmo com a energia, né, se for o caso. Então, assim, são ideias que, de fato, nós temos que levar isso para a caneta de quem faz as leis, que é o nosso Congresso, para ser feita essa discussão. Eu tenho 1.000 hectares. Se são 30 sacos por hectare de produção, cada saco a R$100,
Você tem X. Você não tem isso em caixa para você aguentar o ano que vem. Sim. Não tem. Então, se não tem, se eu só diminuir o imposto, eu não planto. A roda já está girando e ela está desse tamanho. Se a gente aumentar ali o seu raio, a sua atuação ela cresce. E aí, com isso, a gente gera mais riqueza. Com mais riqueza, a gente gera mais progresso. E aí tudo melhora. Lógico, é um conjunto. Eu acho que no mundo inteiro, que a ineficiência do poder público de mexer com dinheiro, a irresponsabilidade do poder público de mexer com dinheiro é demais. Como que ele pode ter uma gerência de sucesso se quem está lá não vive Isso, essa é a realidade. a nossa realidade? Eu acredito que o Brasil hoje, com mais de 200 milhões de pessoas, ele tem que ter, de fato, representantes do povo em todas as classes. E aí vem a questão da representatividade. Se ele for, por exemplo, um representante da favela, ele merece sim estar lá, porque ele tem aquela realidade para defender. Tem a parcela que ele representa. Nós temos aqui um representante do agro, nós temos que estar lá para representar o agro. Se a gente tem um representante da indústria, tem que estar lá. Por quê? Porque ele vai falar por essa classe, né? E isso faz Com conhecimento. Mas aí que tá. O que é o conhecimento? Só que hoje eu não tenho alguém lá que tenha o conhecimento. Conhecimento é você ter vivido pelo menos um tempo naquilo, ou trabalhado, ou participado, ou ser um produtor. Mas ou aí ter, esse defeito é nosso, que tá votando em pessoas que não têm essa prática. Perfil generalista. A gente vive hoje Isso um é mundo foco de da empresa, narrativas e muito dominado pelos nossos opositores políticos, que tem de fato uma narrativa muito impressionante. Porque falam e acreditam na própria mentira e propagam isso de peito aberto. Um grande exemplo é o atual presidente, né, que inventa, isso já declarações ali reais dele, que ele inventa números. Só que ele fala com tanta firmeza nesses números que viram a verdade, entre aspas. E para ele é fácil fazer, né? Então, assim... Tá acostumado. Tá acostumado. Então, assim, nós temos que trazer isso para a nossa realidade. Então, hoje, do mesmo jeito que a gente vive a pecuária, você vai ver que tem pessoas que vivem a indústria, que vivem o automobilismo, que vivem a classe menos favorecida, que vivem o alto escalão. Mas aí você deixa esse problema para eles, vamos cuidar da nossa área. Então, assim, a representatividade ela é necessária. Mas sabe Deixa uma esse coisa? povo do banco cuidar da vida deles. Mas Cláudia, sabe uma coisa? A gente acha a política hoje tão suja, tão corrompida, que as pessoas de bem também pararam de querer entrar mexer na com política. isso, exato. E aí vai virando um ciclo muito negativo, porque a gente reclama da política, E não faz nada. não faz nada, ninguém de bom entra, Fica porque com ninguém medo. de bom quer encarar aquele ambiente. E Isso, eles que comandam os rumos da nossa vida e vai ficar nisso. E aí a gente Então é hora da fica só gente parar, reclamando. né? Falar assim, gente, vamos realmente colocar quem vai mudar, quem vai representar. Não é só cobrar, é colocar E representante assim, lá. é um trabalho de formiguinha. Encorajar a Isso aí pessoa, né? começa em casa. Eu meu irmão. perguntei Isso isso aí no começa em casa. grupo há uns 15, 20 dias atrás. Quem lembra em quem votou para deputado federal e estadual? Quem? Quase ninguém lembra. Não, você lembra, mas quase ninguém lembra. Aí. Ei, olha a empreitada, tá vendo? Com Se apoio do Do banco passado. restrito. Olha, foi um dia incrível. Nós demos uma volta aqui na Agro Bacuri, que é uma propriedade maravilhosa, uma propriedade empreendedora, inovadora, né? O Roberto Junqueira faz jus, né, a essa tradição de pecuaristas e trabalhadores rurais que fazem esse país crescer, né? A parte dele, ensinando os filhos a trabalhar. E aqui eu tenho em minha frente 5 homens que fazem esse papel, né? Além de produtores rurais, são homens que estão aí brigando, né, ô João, brigando, defendendo o mercado, adiantando as coisas para que o pecuarista, o produtor possa se antecipar, se preparar, se planejar. Então foi um dia incrível com vocês, sei que cada um tinha compromisso, o Rogério tinha um compromisso, cancelou para que nós pudéssemos fazer esses 2 episódios, mas eu tenho absoluta certeza que muita coisa aqui vai ter de aprendizado. Se as pessoas puderem tirar um pouquinho, 10%, vou falando 10%, de tudo que foi dito, de tudo que foi falado, de tudo que foi discutido de forma democrática, aqui eu creio que nós vamos ter feito um diferencial muito grande. Então, para nós encerrarmos esse dia tão abençoado por Deus, com a permissão dele, estivemos todos aqui,
eu queria uma mensagem de cada um de vocês para a nossa sociedade, para os nossos espectadores, lembrando que nós não falamos só para a classe pecuarista ou agricultora, ela fala para todos os nichos, né? E todos os segmentos, e também para os colegas produtores. Então, vamos começar pelo filho da casa. Cláudio, é um prazer te receber novamente. Meu pai mandou um grande abraço, não pôde estar com a gente, tinha um compromisso. E é um prazer receber 4 amigos e 4 pessoas que eu admiro. Acho que vocês sabem que eu admiro vocês, que eu sempre deixo isso muito claro. E eu acho que a gente conseguiu nessa mesa trazer um pouco de esperança, trazer um pouco de futuro do que vai ser o agronegócio. Temos pessoas classistas que defendem o agronegócio, cada um no seu nicho, comunicação, liderança, mercado financeiro, gestão, sucessão, e tudo isso está de acordo com o que a gente quer para o agro do futuro, para a pecuária do futuro. Então fiquei muito grato pela sua visita, fiquei muito grato por essa reunião aqui. Tomara que esse episódio seja uma semente que floresça muita coisa boa aí para o ramo da pecuária de corte. Eu vou deixar você por último. O mais polêmico por último. Luiz. Vai passar pra mim, cara, queria agradecer, né, por tudo, o pessoal que tá aqui, eu acredito muito também, viu, Rafael, em você, acho que foi muito bom, até tava conversando com o Rogério, você abrir a boca, falar muito, porque você representa, viu, a gente, e a gente tava precisando disso, né, dessa união, então parabéns pelo grupo também, o Balcão do Boi, não tem erro, cara, a comunicação, ela só vai fluir com unidade, né, com intencionalidade, a gente tem uma intenção aqui, a gente quer crescer o agro, né, para os nossos filhos, né? O Jorge, meu filho, vai nascer em janeiro de 2026, no ano. 19 de janeiro ele vai nascer. E a médica falou dia 18, eu acredito. Não, vai ser do dia 19. Eu acredito, eu acredito nisso aí. Eu acredito, e aí eu queria deixar um recado muito importante para você, pecuarista, abra a casa pro seu filho, chame ele a trabalhar, deixe ele errar aí dentro da sua fazenda, sabe? Ensine ele tudo aquilo que você quer ensinar, cara, tudo aquilo que você aprendeu com seu pai, com seu avô, porque é ali, a nova geração, ela começa ali mesmo, né? É no exemplo, né? Eu acredito, vocês que já estão com o filho aí, é no exemplo. Se você fizer um negócio, seu filho vai copiar você. Então, que você ensine, porque a geração vai te copiar e não chega em casa e reclama. Não reclama do preço da arroba, não reclama, porque na hora que você reclamar, você está afastando ele do negócio. Eu penso assim. Então, agradeço, falo, rapaz, graças a Deus, fiz uma venda boa hoje, compartilhe isso com sua esposa, compartilhe isso com as pessoas próximas, porque é isso aí que vai influenciar eles a lutar, igual a gente luta. Tô lutando hoje por isso aqui, porque meu avô lutou e deixou um negócio pra mim aqui, entendeu? A terra tá lá, ó, não tá no meu nome não, mas tá na da minha mãe. O legado tá aqui correndo no coração, então nós vai deixar também. Então, deixa um legado, né? Seja lembrado, né? Seja lembrado. E é isso, estou aqui para lutar, né, pelo agro, contem comigo para o que precisar. A Agrotech foi feita para servir na parte de comunicação no agronegócio. Então hoje eu sirvo produtores, empreendedores do agro, né, que muitas vezes estavam ali refém e não estavam sabendo usar o digital. Então se você tem um conhecimento, abre a boca, passa para frente, senão você vai ser só mais um ignorante aqui dentro. Então é isso, a mensagem que eu queria deixar. É isso aí, gente. Primeiro, agradecer a Deus, né? A Ele toda a honra e toda a glória. Obrigado ao anfitrião Lorenzo, que também nos representa, né? A comunidade Balcão do Boi só crescendo. E eu digo que a gente está criando aqui um manifesto que é para inspirar e para gerar um legado que não vai ficar só na nossa geração. A gente tem um compromisso de dar continuidade a essa, não é só uma profissão. Eu digo que o produtor rural, o pecuarista, ele não tem só uma profissão, ele tem uma missão. A missão de alimentar o mundo, de cuidar do planeta, porque, como o João Bosco falou, quem mora numa fazenda, quem tem a oportunidade de estar tão perto da natureza, está mais perto de Deus, vê tanta maravilha, vê tanta abundância, o milagre da vida, quando você coloca uma sementinha ali, produz abundantemente, né? Então, a minha mensagem é esse manifesto, para que a gente continue esse compromisso de estar unidos e nos organizarmos para que esse manifesto cresça cada vez mais e que a gente assuma a posição que a gente merece, que é uma posição
de honra. A gente precisa ter dignidade, ser honrado, porque o que a gente faz não é só para a gente. Ela ecoa por uma geração, ecoa pelo mundo todo. Se você alimentou hoje, tomou leite, comeu carne, se você está se vestindo, agradeça um produtor rural. Então, obrigado pela oportunidade, obrigado, Cláudia, a Produz, que ela ecoa essas vozes aí de cada família, né? E a gente faz tudo isso que a gente faz pela família. Nosso lema no agro, que eu tenho muito orgulho de dizer, é Deus, família e trabalho. Sem dúvida. Agradecer, né, Cláudia Produz, você, por estar dando a oportunidade de a gente ter esse momento, né, da gente expor, da gente falar um pouco mais. Agradecer a oportunidade de ter o Lourenço como anfitrião, porque através de boas ações de um grupo que começou assim, meio que igual como qualquer outro grupo de WhatsApp, né, foi crescendo e com boas atitudes, igual o Lourenço tem, e isso que é bacana, que eu vejo assim, que são entusiastas assim, que fazem a diferença, né? O Lourenço sempre foi uma mente meio doida, desde pequeno, né? Então assim, esse tipo de entusiasmo que às vezes gera um negócio que vai tomando uma proporção que traz a visão de futuro para nós, essa questão de ser otimista. Então, assim, isso aqui é uma nova forma de reinventar o Café Bandeira. Então, esse tipo de grupo que traz os vínculos com outras pessoas, a proximidade com outras pessoas, que se fosse só pelo fato da gente só se encontrar às vezes em festa, ou não ia ter, né? Então, assim, o importante do presente é a gente estar plantando e ter a certeza daquilo que a gente está plantando. Eu tenho certeza da minha prosperidade no futuro. E hoje eu planto boas coisas, boas ações, tenho certeza do que eu faço e do meio que eu estou, ele é próspero, ele é vencedor. Eu tenho certeza que o meu futuro é próspero e vencedor exatamente porque eu acredito no que eu estou fazendo. Eu acredito que com consciência, gestão, organização, não tem como algo dar errado. Essa briga de pecuária, soja, eu não vejo desse lado. Eu olho para o meu negócio e quero que ele seja o melhor negócio do mundo. Eu até brinco lá em casa. Quando eu estou comprando bezerro, não, bezerro é bom, calma. Quando chegou lá em casa, é o melhor bezerro do mundo. É um boi. É o melhor, não tem... Lá, eu até brinco que não vai apartar até o refúgio, não. Tem o ruim e o melhor. É o bom e o extra, não tem o refúgio. Entendeu? Então, assim, é esse otimismo que eu vejo, é com isso que eu toco no negócio. Se eu puder falar para as pessoas, assim, de outras atividades, é que eu tenho esse otimismo, eu tenho esse fogo dentro de mim, que eu acredito no agronegócio, e depois do mercado de capitais, eu tenho entrado para isso, minha cabeça cresceu, abriu de uma certa forma, porque assim, não existe prosperidade sem organização financeira. Você não vai ser próspero se você financeiramente não se organizar. Então eu acredito muito no que eu estou fazendo, eu vejo o futuro, eu tento olhar 5, 10 anos para frente. Quando eu olho 5, 10, eu estou querendo olhar 15, porque assim, se eu fizer 10% hoje, se eu guardar 10% hoje do que eu ganho a cada ano, em 15 anos, eu tenho certeza que a minha prosperidade vai ser muito maior. Então planta hoje, você vai colher amanhã. E isso no mercado financeiro é assim. 1.000 hoje vai ser 15 mil amanhã. Em 15 anos, quer dizer, 1.000 verdade. 1.000 por ano é possível. Isso sem entendeu? contar Selic. Então isso é uma coisa... A matemática é boa demais para você olhar assim. Essa colheita, ela sempre vem. 100 por 1. Agradeço primeiramente. Agora é você, deputado. Nosso deputado. Hoje foi o lançamento oficial da candidatura da Federal Barra. Agradeço primeiramente a Deus, a família Junqueira como um todo, meu compadre, de Roberto, que não está aqui conosco hoje, por esse prazer e privilégio de estar aqui mais uma vez, com grandes amigos, né? E essa união, de fato, nos traz e remete que o nosso futuro será de sucesso. Isso sem dúvida nenhuma. Nenhum de nós sai de casa com pensamento pessimista. Todos nós acreditamos no que fazemos e temos a certeza de um futuro melhor.
e ouvindo meu avô, grande Lineu Barra, um grande abraço, sempre fala, acredite no amanhã, mesmo sem saber de nada. Faça bem feito hoje e acredite no amanhã. E é isso que eu faço todos os dias, tento passar isso para minha família, para os meus filhos, para minha esposa. Né? Faça bem feito, trabalhe duro e espere do amanhã tudo aquilo que você planta. Você não colhe nada diferente. Então, eu sempre completo isso, inclusive, com a frase, comece e nunca pare. Né? A gente começa nossa vida com o nome e ele perpetua pela eternidade. Esse é o nosso legado. Então, muito obrigado a todos vocês. É um grande prazer que encerramos por aqui. Obrigado. E é com alegria que a Produz encerra esses 2 capítulos de um episódio incrível, com tanto conhecimento. 5 homens e muita fé. 5 produtores e uma missão. Produzir o alimento que chega na tua mesa. Até breve, amigos. E assim encerramos o último capítulo do episódio O Futuro da Pecuária. Percorremos pela Agrobacuri com 5 homens, 5 produtores dispostos a doar não só o tempo que é precioso, mas também o conhecimento que eles já carregam na bagagem. Empreendedores, visionários, eles se uniram para vencer a batalha diária que é produzir alimentos no país. Convictos de que o caminho é longo, Lourenço, Rafael, Rogério, Luiz e João Bosco garantem que tem fôlego, força, resiliência e fé no Criador para superar mais obstáculos que vierem pela frente. Certos de que conseguimos levar para vocês um conteúdo riquíssimo em informações sobre toda a cadeia produtiva, agradecemos a Deus por mais essa oportunidade. Agradecemos aos produtores e suas famílias, agradecemos a vocês pela audiência e eu te aguardo no próximo episódio. Até lá!